E aí, viajantes, eu sou o Roba, do De Lugar Nenhum, e hoje a gente tá em Bratislava. Nesse vídeo, a gente vai mostrar coisas para fazer na cidade em 24 horas. Então vamos lá. Aqui é um shopping onde fica a rodoviária pela qual a gente chegou. Se você não viu o vídeo anterior, tá aqui em cima. E agora a gente vai pegar um ônibus para ir até o nosso hotel. Então aqui na frente já da rodoviária barra shopping, tem um ônibus, que é o 42, que leva a gente até o centro. A gente vai ver agora como compra o bilhete. Então a primeira dica aqui, a gente pode comprar bilhetes conforme o tempo que você vai usar. Aqui estão os preços. Um bilhete de 24 horas custa 4 euros. A moeda aqui é euro, né? A gente não falou ainda. A gente vai comprar somente um de 30 minutos agora, só para ir até o hotel, porque eu acho que nessa cidade não precisa pegar muito transporte público. Primeira coisa, aqui entrando no ônibus, você tem que validar o bilhete que você comprou. Você pode passar um fiscal. E essa validação que dá o tempo inicial de validade do seu bilhete. Então vamos lá. Também é possível comprar os bilhetes aqui dentro do ônibus, nesse painelzinho aqui perto da porta. E o importante é manter sempre o bilhete guardadinho com você, porque se o fiscal passar e você não estiver portando o bilhete, a multa é de 200 euros. Você não vai querer pagar, né? Então descemos aqui no ponto, na parada de ônibus. Estamos indo até o hotel. Aparentemente é uma cidade muito tranquila e bem verde também. Pelo caminho todo a gente notou que tem muitas árvores. E embora seja uma cidade com cara de grande, não é uma cidade grande. Essa aqui é a carinha do centro. Pelo menos aonde a gente desembarcou, obviamente. Não é a cara do centro. A cidade parece bem bonitinha. E bem tranquila também. Hoje é uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira? Hoje é uma sexta-feira. Eu não sei se tem muito turista. Também não sei se tem muito turista durante essa época de frio, né? De outono. Hoje tá um pouquinho frio aqui, mais frio que Budapeste. Eu vi que vai chegar a -1 de noite. Vamos ver. Adoramos o frio? Sim, adoramos. Então, o primeiro lugar para visitar aqui em Budapeste é o portal de São Miguel, que é esse daqui. É o único portal que foi mantido desde da época medieval. Ele foi construído em meados de 1300. Lá dentro tem um museu de armas também. Por hoje a gente só vai passar, dar uma olhadinha. Como a gente já disse para vocês, temos 24 horas na cidade, então a gente quer ver se dá para visitar tudo e mostrar tudo para vocês também. Primeira coisa inusitada que a gente encontrou por aqui. Hoje tá um friozinho, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai comer sopas. E as sopas são servidas nesses copinhos. E esses copinhos são pães. Então a gente pediu uma de queijo e uma de espinafre. E daqui a pouco, quando chegar, eu mostro pra vocês. A gente achou esse lugarzinho caminhando por aqui. Ali as sopinhas. Ele se chama Subculture. Só tem sopa, não tem outro tipo de comida. E tem uns cafés também, pelo que eu tô vendo ali, na parede. Aqui chegou a minha sopinha de queijo. Bem gostosinha, uma delícia. Tá bem quentinha. Muito gostosa. Aqui tá budian com espinafre e umas cebolinhas fritas por cima. E as duas sopas foram 9 euros. Bem barato até, eu achei. O legal dessas sopinhas também, que tá escrito aqui inclusive, que além desse papel, não gera lixo, porque não tem talher, não tem plástico.
O copinho, como eu disse, é um pão. Legal essa iniciativa. Bratislava é a capital da Eslováquia, que é um país bem novo, que antigamente era Tchecoslováquia. Eles se separaram em um acordo de paz em 1993. O idioma oficial aqui é o eslovaco, porém também é falado húngaro e o alemão. Para quem tá fazendo turismo é super tranquilo falar inglês. Aliás, as pessoas já olham pra gente e já mandam o inglês porque sabem que a gente não é daqui. Então tá tudo certo, vem falando inglês que dá pra se virar. Vamos procurar agora outro lugar para visitar. A gente tem pouco tempo, porque... Pouco tempo hoje, eu digo, porque aqui anoitece 4 horas da tarde. Então a gente tem que escolher certinho mesmo o que fazer. Então a gente tá seguindo aqui uma rota que é do centro histórico da cidade. Acho que é onde estão os principais pontos turísticos. Vamos seguindo por aqui até encontrar mais alguma coisa, já voltamos. Então tem umas coroazinhas, porque essa também é uma rota da coroação. Aqui na frente tem mais uma. Tem os jovens que passam por cima. E aí, aqui não tem coroa, roubaram essa coroa. Aqui tem mais uma. Aqui a gente tá na igreja do Jesuíta, que antigamente era uma igreja protestante do século XVII. E ela fica aqui na Praça Franciscana de Bratislava. Vamos chegar um pouquinho lá perto, ver se dá pra mostrar alguma coisa pra vocês. Aqui mais um lugar da cidade, que é o Hlavné náměstí, que eu vou deixar o nome certo aqui pra vocês, porque os nomes são bem difíceis de falar. E nada mais é que a praça principal aqui da cidade de Bratislava. Eles estão construindo o mercado de Natal aqui. Eu queria que esteja para inaugurar em alguns dias. A gente vai entrar aqui agora no Old Town Hall. O Old Town Hall ele é um complexo de construções do século XIV, uma das partes mais antigas aqui da cidade. Mais um dos lugares clássicos da cidade. Esse aqui é o Palácio Primacial de Bratislava, que foi inaugurado em 1781, no estilo neoclássico e clássico barroco. Hoje esse palácio ele é onde mora e trabalha o prefeito da cidade de Bratislava. Se você quiser ver por dentro, ele fica aberto para visitação. E a gente deixa o horário aqui na legenda. Aqui do ladinho da onde fica a prefeitura, tem um balcão de informações turísticas, que foi onde a gente pegou algumas informações bem legais para mostrar aqui no vídeo. A gente está no Old City Hall agora, que é um hall aqui de construções na cidade de Bratislava. Ele foi construído aproximadamente no ano de 1370 e é um dos mais antigos do país. O clima de Natal já chegou aqui em Bratislava. Além do mercado, as ruas já estão enfeitadinhas. Está indo a caminho do castelo de Bratislava. E aqui do ladinho do nosso ponto de ônibus tem o Palácio Presidencial, que é onde mora o presidente da Eslováquia. E o Palácio Presidencial ele tá cheio de jardins do século XVII, do século XVIII. Os jardins do palácio eles são abertos para o público, mas para entrar no palácio é somente em ocasiões especiais mesmo. Só os jardins podem ser visitados.
Chegando aqui então no Castelo de Bratislava, a gente vai contar um pouquinho da história dele pra vocês. Uma curiosidade aqui do Castelo de Bratislava é que já foi um bairro alemão, também já foi um bairro judeu no passado. E depois da Segunda Guerra Mundial, aqui também virou uma região de red light, que é a zona de prostituição, por algum tempo. Hoje já não é mais. Só para deixar claro uma coisa, não era o castelo que era uma região de prostituição, era a região do castelo. Aqui tem uma das vistas incríveis da cidade. A cidade que também é cortada pelo rio Danúbio, que é aquele mesmo lá de Budapeste. Ele corta vários países aqui. Vou deixar listado para vocês aqui nos subtítulos quais são os países que ele corta. Aqui são os jardins do castelo, tem mais um mirantezinho ali na ponta. Agora eu vou falar para vocês uma coisa curiosa que vocês já devem ter visto aí no vídeo. É aquela ponte que se parece com um disco voador. Ela se chama Torre UFO. Ela é uma das estruturas mais controversas e polêmicas para os moradores aqui de Bratislava, porque além dela ser, mesmo que ela seja uma obra de arquitetura incrível, ela tem uma história um pouco pesada, porque o governo comunista derrubou vários monumentos e prédios importantes para fazer coisas como essa e mostrar o poder que eles tinham sobre o país. E de lá de cima você pode ter uma visão 360 da cidade, mas, gente, de verdade, com essa história meio pesada, eu acho que é muito mais legal vir aqui no castelo e ter uma vista daqui do castelo, que é bem legal, aliás. Olha só. Queria ficar mais tempo aqui, mas não dá, tá muito frio. E a gente não veio com roupas preparadas aqui pra essa parte de cima. Mas deu pra mostrar legalzinho. E agora a gente vai num café que tem aqui do lado do castelo. E daqui do pátio do café tem mais uma vista, que é basicamente a mesma vista do castelo. Mas é outra vista. É escuro, mas dá pra mostrar aqui no vídeo, dá pra ver legalzinho. E o que a gente vai fazer agora? Café. E uma aguinha com gás, como sempre. Jean vai no chazinho de menta, que tá bem bonito, aliás. E um Double Espresso. E esse aqui é o cafezinho que tem na frente do castelo. Olha, é bem fino e chique, mas os preços são bem aceitáveis. O cappuccino foi 3 euros, a água deve ser uns 2. Nada abusivo, aliás, bem dentro da média, os valores. E as comidas também eu tava olhando aqui no cardápio, super ok, os valores, sopa 4,50, salada 7 euros, tá bem dentro. Aliás, olha que bonitinha essa garrafa de água. Vontade de levar, né? Mas não irei. A gente veio em um pub eslovaco e é super típico, os pratos super típicos também, é muito legal, muito quentinho, porque hoje tá bem frio. Agora eu acho que tá a 1 grau, tá chovendo um pouquinho, tá bem frio. E nossa, só de entrar aqui já dá um pouco de alívio. Não vou ficar mostrando muitas pessoas, mas só pra vocês verem o lugar. E já vou mostrar os pratos também, que parecem deliciosos. O restaurante ele é bem grande e cada parte do restaurante representa algo. Essa parte que a gente tá representa um personagem que roubava das pessoas ricas para dar para as pessoas pobres. Jean pediu essa sopinha aqui de repolho tradicional eslovaca. E eu pedi essa sopa de queijo. Vem dentro do pão, que parece que tá maravilhosa. E nesse friozinho nada como comer uma sopinha bem quentinha. Olha só, bora comer. Essa sopinha tem bastante queijo, bastante alho
E a temperada com hortelã tá muito, muito deliciosa. Os pratinhos principais, o Jean pediu uma espécie de pierogi aqui da Eslováquia. Com o que mesmo? Com carne, né? E eu pedi um goulash com pãezinhos de batata, que parece que tá maravilhoso. E o pior de tudo é que eu já tô super cheio da sopa. Que a gente inventou de ficar comendo pão e picando o pãozinho. E agora fodeu. Agora a gente vai ter que comer. Sacrifício, né? Gente, sério, tá muito maravilhoso. Essa carne tá tão macia. Acho que ela foi cozida por horas. E o molho de tomate tá muito no ponto, tá muito gostoso. Pedimos a continha aqui da nossa refeição, 2 cervejas, 2 entradas e 2 pratos principais, R$ 33,50. Um valor bem justo, porque olha, tava muito delicioso, as porções são ótimas. Impossível comer mais. Segundo dia da nossa viagem, estamos indo atrás de outro ponto turístico para mostrar para vocês. Então chegamos aqui em mais um dos pontos turísticos da cidade de Bratislava, que é a Igreja Azul. A Igreja Azul é conhecida também como a Igreja de Santa Elizabeth da Hungria. E ela se chama Igreja Azul porque, claro, ela é de cor azul, mas ela é toda de cor azul. Não tem uma parte dela que não seja azul em sua construção. São diversos tons de azul que foram pintados, e tanto por dentro quanto por fora. Você pode notar que até o telhado da igreja é azul. A cruz lá em cima, tudo é azul. A Igreja Azul ela foi uma construção que foi feita na era modernista. Ela fazia parte antigamente deste colégio que fica ao lado e foi construída no ano de 1909. Essa fonte, as estátuas, elas são uma homenagem ao conto de... Como que é o nome do homem? De Vodnik, que é um homem que vivia nas águas. Esses meninos atormentavam o Vodnik com um chicote, o mesmo chicote que eles usavam para pastorear esses patos aqui. E um dia esses menininhos infernizaram tanto esse homem que ele transformou os meninos e 4 patos em pedra e colocou aqui nessa praça. É uma lenda, óbvio. Ó, aqui os fia da putinha rindo. Do pobrezinho, do moço da água. Se fuderam também. Vai, garotinhos, agora fiquem aí pra sempre transformados em pedras, seus bostinhas. E agora nossa última paradinha, propositalmente a gente deixou por último, que é o Mercado Central, que é esse aqui atrás, onde acontece venda de produtos lá dentro, mas somente aos sábados. E hoje é sábado. Na verdade dizem que esse mercado é muito legal e acabou sendo uma sorte de a gente estar aqui no sábado de manhã. Realmente não foi programado porque eu nem sabia desse mercado. Então vamos lá ver. Então aqui desde 1910, como está escrito ali, funciona o mercado de pulgas e de outros produtos. Esse foi o primeiro mercado de Bratislava. Ele tem também comida, vegetais. E normalmente, ele abre aos sábados. E às vezes ele abre para alguns outros eventos em outras datas específicas. Então aqui no mercado, como eu disse, você pode encontrar vários tipos de produtos. Aqui atrás tem café, por exemplo.
lojinhas de artesanato. Aqui tem uma lojinha de linguiças e embutidos. Aqui a gente tem produtos de cannabis, mel. Aqui tem uma lojinha de queijos, que estão lindíssimos, aliás. Bebidas feitas artesanalmente. Aqui tem umas mesinhas que as pessoas podem sentar para consumir os produtos. Que o tiozinho entrou bem na frente na hora que eu tava falando. Aqui estão as mesinhas. E o outro moço entrou bem na frente na hora que eu tava falando. De produtos de cacau. Cogumelos. Eu amo cogumelos. Aqui uma tenda de pães. Olha que lindos. E deliciosos, aparentemente. A bonita quer aparecer mais que o piano. A menina que tá dando show. E ela quer aparecer com o vegetal dela. Tá tocando Gal Costa. Sim. Aqui na parte de cima do mercado é mais venda de antiguidades, livros, discos. Gente, só uma dica aqui na Eslováquia, tá todo mundo indo no mesmo banheiro e ninguém tá chamando segurança do café. Que essa dicona aí, hein, Brasil? Primeiro cafezinho do dia. Primeiro não, que já teve o do café da manhã, mas esse é o primeiro externo. Neve, neve, neve. Amamos neve. É pra gente se despedir de Bratislava, essa nevezinha. A gente é besta, né? Não dá nem pra ver a neve, mas tá nevando, que eu sei sim. Tá nevando sim. E a gente ama a neve sim. Tá caindo bem pouquinho. Nem tava na previsão, na verdade, do tempo pra cair neve. Acho que foi sorte mesmo pra gente. Vai, me desmente aí que tá nevando. Tá nevando sim, tá? Viu? Neve. Para ir alimentados. São 2h30 aproximadamente até Budapeste. A gente só tomou café da manhã. Agora são quase 1h da tarde. Nosso ônibus sai às 2h05. A praça de alimentação desse shopping, aliás, tem muito restaurante. Tô muito surpreso. E é o andar inteiro. Comida asiática, indiana, comida eslovaca, turca. A gente acabou comprando um franguinho aqui com esse negócio de batata que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Um repolhozinho e uma cola, que aqui é kofola. E o Jean pegou um porco, um arroz, mas tá tão gostoso, mas tão gostoso. Vocês não têm ideia de quanto gostoso tá. Esse porco deve ter ficado cozinhando, sei lá, por horas. Porque tá desmanchando e o caldinho tá muito gostoso. Então bora comer. E o valor dos 2 pratos com as bebidas, 22 euros. Que eu achei bem acessível pra ser num shopping rodoviária. E uma comida bem boa e os pratos muito bem servidos. E as mulheres muito fofinhas. Então é isso, viajantes. Aonde começamos, finalizamos a nossa viagem de 24 horas por Bratislava. Minhas considerações é que é uma cidade muito incrível, com transporte público incrível, pessoas ultra educadas, o preço é muito legal também, não é caro. E a gente, infelizmente, só vai ficar 24 horas aqui, mas eu ficaria mais uns 2 dias, com certeza, porque a gente não aproveitou tudo da cidade. Foi uma passagem realmente rápida. Mas é o que tem. E agora vamos para Budapeste novamente. E a viagem continua. Então curte esse vídeo, comenta aí se você tiver alguma dúvida ou algum comentário.
Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.